a questão do tarifaço, né? Que segue, apesar da boa química entre Trump e Lula, segue. Mas o Trump deu uma entrevista sobre economia nos Estados Unidos e acabou dando uma esperança para um setor em especial aqui no Brasil. Ele prometeu resolver o preço alto do café nos Estados Unidos, retirando as tarifas de importação. Vamos ouvir. We are doing phenomenally well. This is the greatest economy we've ever had. Their talking points, oh, costs are high, costs are high. By the way, the only thing is beef. Beef Coffee is a little high because the ranchers are doing great. Coffee, we're going to lower some tariffs. We're going to have some coffee come in. We're going to take care of all this stuff very quickly, very easily. It's surgical. It's beautiful to watch. But our costs are way lower. Now, então, para quem está ouvindo a gente no Spotify e não pegou o vídeo legendado aqui, é justamente o momento em que o Trump está dizendo que a economia está indo muito bem, só a carne está um pouco cara nos Estados Unidos. E aí a entrevistadora pergunta, e o café? E aí ele fala, o café a gente vai tirar as tarifas. Olha, Bia, você também morou nos Estados Unidos, você sabe do que eu vou falar aqui. Eu tinha uma brincadeira com alguns amigos quando eu estava nos Estados Unidos, que é o americano não consegue andar se ele não estiver segurando um copo, e geralmente tem café. Ou seja, eu acho que tá pegando, até porque o nosso café é bom demais. Por onde eu vou, tem alguém falando sobre o café brasileiro, você é do Brasil, traz um pouco de café para mim. Então, assim, acho que não tá muito bom para o Trump. É bom que ele reduza a tarifa do nosso café para a população americana tomar esse café delicioso. Agora, Bia, numa outra entrevista, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, falou que a redução das tarifas pode acontecer nos próximos dias. Lucas, toca aí essa entrevista pra gente, por favor. Certain products are down, certain up. Like, for example, coffee. The president says, I'm going to lower the rates, tariff rates on Brazil and Vietnam and other places to try to bring the price of coffee down. What else are you doing? Well, it's tough to do a lot of specific things, but I can tell you, Brian, you're going to see some substantial announcements over the next couple of days in terms of things we don't grow here in the United States. You know, coffee being one of them, you know, bananas, other fruits, things like that. So that will bring the prices down very quickly. Então, de novo, só para quem estiver ouvindo a gente no Spotify e não tiver visto, portanto, o vídeo com as legendas, o secretário do Tesouro falando que o presidente falou sobre a retirada das tarifas e que isso aconteceria de uma maneira muito rápida. E aí a gente vai chamar aqui nosso convidado que vai falar sobre isso, mas só para trazer mais um ponto aqui sobre essa negociação, né? Hoje, Mauro Vieira, chanceler brasileiro, e Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, devem se encontrar em Washington, justamente uma dessas rodadas de negociação para tentar tirar as tarifas impostas sobre o Brasil. Ontem eles já se cruzaram rapidamente no Canadá, numa cúpula que está acontecendo por lá, e hoje fazem essa reunião em Washington. Então, as coisas caminhando, também em razão do interesse americano, né, que quer baixar o preço do café por lá. Vamos chamar um representante do setor de café para saber quais são as expectativas para o fim desse tarifaço. Então, bom dia para o Márcio Ferreira, presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. Márcio, cadê você? Vem para cá. Bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia, Thalita. Prazer estar com vocês aqui. Bom dia. O prazer é nosso. Muito obrigada por estar aqui com a gente, comentando essa notícia que promete ser uma notícia boa para o exportador brasileiro. Imagino também para o consumidor americano, que vai poder ter de volta ou ter um preço mais baixo o nosso café no dia a dia. Agora, presidente, depois do anúncio do Trump e do secretário, qual é a expectativa do setor exportador do Brasil? Como é que isso deve impactar? Quão rápido isso deve atingir o nosso mercado? Quais são as previsões que o senhor vê? As expectativas são bastante positivas e com efeito imediato. Ontem, inclusive, logo após a entrevista do presidente Trump via o ar, nós vimos uma correção da ordem de 5% na Bolsa de Nova York, ou seja, um ajuste para baixo, e também na Bolsa de Londres. Isso porque, quando a gente reverte
a data da implantação dos outros 40%, que foi no dia 7 de agosto, a Bolsa de Nova York estava em 286. Ela bateu um novo recorde histórico recentemente a 430. Ou seja, o café como commodity subiu 51% na Bolsa de Nova York, subiu também bastante na Bolsa de Londres, que são os robustas, e isso muito em função das tarifas. Não subiu somente para o americano, porque quando sobe a commodity, sobe para todos os consumidores, no mundo inteiro, inclusive o Brasil. E, por outro lado, ademais dessa alta de 51%, você aplicando a tarifa de Brasil, café brasileiro, de 50%, é proibitivo, daí as quedas substanciais nas exportações brasileiras para os Estados Unidos. Então, a retomada deve ser muito rápida, do ponto de vista volume de negociação com eles, e, ao mesmo tempo, correção de preço, que continuará sendo favorável para o produtor, em função da oferta e demanda apertada no mundo inteiro, mas mais justa para todos os elos da cadeia, inclusive para os consumidores. E eu queria pedir que o senhor contasse um pouco como vinha sendo o impacto dessas tarifas aí para as exportações brasileiras nos últimos meses. O que vinha acontecendo a partir do dia 7, quando nasce a implantação dos 50%, e além de presidente do Secafé, eu estou há 48 anos no café e represento, sou diretor superintendente de uma das principais empresas brasileiras. Então, os torradores lá fora imediatamente foram buscar, obviamente, suprimento em outras origens, como, por exemplo, Colômbia, América Central e Vietnã. Obviamente que esses países eles têm um volume de produção limitado, e automaticamente eles começam a subir muito seus preços, e a bolsa também sobe, porque ali você tem um fator chamado fundo de especulação, e esse fundo ele conversa muito com o volume de café certificado na bolsa, e um dos maiores certificadores é Brasil. Então, você tem naquele momento demanda por outros países, mas como a produção mundial é apertada, o Brasil não sofre tanto na exportação num todo, porque consegue entregar uma realocação para outros destinos, Europa e Ásia, já que se Colômbia ou outros mandam mais para Estados Unidos, necessariamente abre-se espaço para Brasil em Europa e Ásia, não por aumento de consumo, mas realocação. Eles mandam mais para o americano e a gente manda mais para a Europa e para os Estados Unidos. Só que nós chegamos num momento vital em que as exportações para os Estados Unidos caíram na ordem de 50%. Os estoques brasileiros lá atrás, eles davam conta de 3 meses, então esses 3 meses já se esgotaram. Hoje nós estamos começando a ver café nos Estados Unidos sendo consumido sem Brasil no blend, o que é muito ruim, porque aí o consumidor começa a se adaptar a outros tipos de produtos. E, por outro lado, nós estamos caminhando, queira Deus, para uma safra melhor, não somente Brasil, Colômbia, Vietnã, que vai, vamos dizer, desafogar um pouco esse aperto de suprimento. Então, o Brasil não participar dos Estados Unidos no momento que a safra aumenta e o consumidor começando a tomar café que não tem Brasil no paladar, na xícara, é muito ruim, isso é muito difícil de você reverter. Nós perdemos mercado em termos de Estados Unidos, market share. Os Estados Unidos caiu da posição de primeiro importador para terceiro importador, que era de 50%, e no café solúvel, que é um produto acabado, cada produto acabado tem a sua especificidade de cada cliente. E esse café solúvel, para não perder clientes recentemente, associados do Secafé Indústrias, tiveram que vender café assumindo 50% do custo da tarifa, porque são clientes que nós temos, cada empresa, há 50, 60 anos. Então, você não pode abrir mão desse cliente. E aí você vai literalmente para o sacrifício com um prejuízo grande, mas não abrindo mão do mercado na expectativa de que realmente as tarifas viessem a cair num dado momento, porque é extremamente inflacionário para o consumidor americano. Obrigada, Márcio. Agora, pegando um gancho no que você acabou de dizer, né, sobre a queda de 50% e que uma parte desse café foi do café brasileiro, né, já que o Brasil é o líder, né, de exportação de café, foi absorvido por Europa e Ásia. Se por um lado a gente está falando que é ruim que o consumidor americano fique aí um tempo sem o blend do café brasileiro na xícara dele, será que a gente pode especular ou faz sentido dizer que
esse aumento, né, de envio de café para a Europa ou Ásia pode ter conquistado também novos mercados ou ampliado a participação do café brasileiro no blend desses outros lugares? Se o senhor tiver também detalhes de que países, né, da Ásia e Europa a gente está falando também, eu agradeço. Obrigada. Ok. Muito bem colocado por você. Você tem pontualmente alguns aumentos ali, mas eu digo pontual tanto no sentido de que um país ou num determinado mês. Por exemplo, ontem o Secafé informou as exportações para a Ásia, e no caso da China, no mês, efetivamente, de outubro, aumentou para 211 mil sacas no mês, que representa 176% de alta contra o mesmo mês do ano anterior. Obviamente que também a safra anterior ela era mais favorável, então o impacto da China agora até nos surpreende no sentido de um volume maior, mas ao mesmo tempo, como eu te falei, você está tendo uma realocação. Então, no momento que a gente tem essa realocação, ela é favorável porque ela mantém o mercado com preços muito bons para os produtores. Mas, ao mesmo tempo, um mercado de 8 milhões de sacas, o maior consumidor de café do mundo, e maior importador também, e maior consumidor de café brasileiro, nós não podemos nos dar o luxo de ficar tanto tempo fora desse mercado, que o que aconteceu? As exportações que foram feitas para os Estados Unidos são contratos antigos e muitos foram prorrogados. Mas algum ganho tem. Por exemplo, você pega a Argentina, que eu não citei para você, aqui, a América do Sul. A crise econômica na Argentina até o ano passado, o volume de café deles estava muito baixo e eles aumentaram substancialmente o volume esse ano. Então a Argentina vem crescendo novamente, que é um parceiro importante também aqui do Brasil. E na Europa, você tem ali, no ano passado, você teve a questão da lei europeia, que poderia entrar em vigor e não entrou, a UDA, e uma aceleração de demanda por parte de países como a Alemanha, a própria Bélgica, que é um país, na verdade, de trânsito. Você tem ali armazéns alfandegados, então você entrega café até certificado na Bolsa, mas não em armazém nos Estados Unidos, devido à tarifa, mas entrega em armazéns na Europa. Então, esses ganhos de mercado, eles não podem ser lidos como aumento de consumo, mas sim uma participação maior do café. Lembrando que o café brasileiro, além da questão de qualidade, rastreabilidade, sustentabilidade, ele comparado aos demais arábicas, Colômbia e América Central, de longe o mais competitivo. Hoje, por exemplo, o preço de um café no Brasil ele já por si só, 10% abaixo de um colombiano. O Brasil está negociando em torno de 20 abaixo da Bolsa de Nova York e Colômbia na faixa de 20 acima. Então, esses 40 centavos por libra representam a ordem de 10% sobre a estrutura de bolsa. Então, para a gente participar dos outros mercados será sempre bom, porque a safra que vem promete ser uma safra bem melhor, não só no Brasil, quanto também nos países de arábica e robusta. E isso, claro, quando você entrega café num momento difícil, o Brasil tem esse compromisso de sempre, independente do nível de mercado, estar participando, nos coloca numa posição de vantagem até mais para frente. Nas dificuldades, a gente consegue superar. Isso é muito importante. Márcio, e antes da gente encerrar, queria que a gente assim, tentasse fazer um exercício de olhar um pouco para frente, considerando que de fato, os Estados Unidos reduzam ou retirem essas tarifas e que esse cenário se estabilize, pelo menos para o setor cafeeiro. Se a gente viver um cenário como esse, qual terá sido o impacto desse tarifaço sobre o mercado de exportação do café brasileiro? A gente vai retomar o posto de principal fornecedor do mercado americano, como acontecia antes, ou não? E se essa vivência aí do tarifaço do Trump já vai ter alterado algo na nossa relação com os americanos? Veja bem, na semana passada, eu recebi de um dos maiores torradores dos Estados Unidos, e era interessante notar que dois representantes dele, um estava na Colômbia e o outro estava no Vietnã, os maiores concorrentes do Brasil exatamente naquele dia. E ele já dava conta de que os torradores tinham tido reuniões com o secretário Lutnick e com o secretário Jameson Greer, e que ele estava vendo a coisa andar positivamente. Eu tinha estado com o presidente Lula e os ministros
na viagem na Indonésia e na Malásia. Eu estava presente, participei de reuniões prévias e reuniões posteriores à reunião com o presidente Trump. E outro torrador também muito importante, está entre os 4 principais dos Estados Unidos, também relatou a felicidade deles, no sentido de que as coisas estavam caminhando bem. Então, anteontem, exatamente um dia antes da entrevista do presidente Trump, o Secafé enviou 3 ofícios, um para o presidente Lula, um para o vice-presidente Alckmin e um para o embaixador Mauro Vieira. Dando conta dessas informações, eu já tinha, inclusive, entrado em contato com o vice-ministro Márcio Elias Rosa, do MEDIC, abaixo do vice-presidente Alckmin, que estava, inclusive, lá na Indonésia e na Malásia, e que esteve presente na reunião reservada com o presidente Trump e o chanceler e o presidente Lula. Então, em conversa com eles, eu fiz também uma espécie de uma ponte junto à nossa embaixada em Washington, com a Dida do Brasil na embaixada e também com o ministro Cássius, informando desses relatórios que recebi dos principais torradores. Eles, inclusive, citavam outros 2, então daí falavam, são os 4 maiores dos Estados Unidos, da felicidade dele e do momento. O que a gente tem que ficar atento é que o Brasil ele está trabalhando no sentido de, obviamente, tentar derrubar mais tarifas. Mas o café, por ser um recurso natural não produzido nos Estados Unidos, ele está na seção 3 da ordem executiva do presidente Trump. Então, o natural, nesse momento, nessa reunião que nós vamos ver agora entre o nosso chanceler e o Marcos Rubio e outras autoridades também, o natural é que o corpo técnico e o próprio presidente levem esse café, como aconteceu com a celulose, da seção 3 para a seção 2. A seção 2 é tarifa 0. Então, a nossa expectativa é 10 ou 0. 10 é o que é aplicado para a Colômbia, 0 é o que está hoje para o Vietnã, e como nós somos produtores de arábica e robusta, nós esperamos no máximo 10 e possivelmente 0. Agora, em relação ao futuro, a gente espera que o mercado, a estrutura de bolsa, dê uma corrigida desse momento de especulação que favoreceu muitos dos fundos especuladores na Bolsa de Nova York. Eles já vinham com uma posição comprada muito grande, e como o Brasil é o segundo maior, ou às vezes o primeiro maior certificador de café na Bolsa de Nova York, e nos armazéns certificados americanos, porque também tem armazém na Europa, com a tarifa de 50%, o Brasil ficou proibido de certificar café nos armazéns americanos. Então, o fundo que lê o certificado como sendo maior indicativo se compra ou vende a Bolsa, ele saiu comprando a Bolsa, muito mais ainda, tanto é que a Bolsa saiu de 286 para 430. Então, a gente espera uma recuada da Bolsa, para níveis ainda muito bons para o produtor, mas mais palatáveis para todos os demais elos da cadeia, comerciantes, exportadores, indústria e consumidor. Em relação à participação que você fez a pergunta do Brasil nos Estados Unidos, sem sombra de dúvida, nós vamos retomar o mercado, a nossa participação, ela não será prejudicada, até porque a relação ela é muito direta entre fornecedor e importador, os torradores. E os torradores têm no Brasil a segurança de que o café será entregue independente de momento de mercado. E a não ser que, obviamente, com 50%, eles mesmos falam, não embarca porque eu não aguento. E aí a gente tem que prorrogar as entregas. Penso que haverá uma recuperação, uma aceleração de volume, e o Brasil sairá vencedor para todos os elos. E o consumidor no mundo inteiro, com segurança, exceto em acidentes climáticos, poderá respirar mais aliviado, já que os preços dos cafés para o consumidor estão realmente bastante aviltados. Márcio, obrigada. A gente vai continuar acompanhando esse tema aqui, até porque de interesse não só nosso, mas também da comunidade. Aqui está todo mundo elogiando a entrevista. O Rony Vieira, que está sempre com a gente aqui, mandou um comentário falando que o Trump ficou com medo dos chineses se apaixonarem pelo café brasileiro e acho que comprarem tudo, e falou que o senhor explicou, trouxe ótimas explicações esclarecedoras de maneira muito didática e que é de interesse nacional o tema. Então, obrigada pela entrevista e a gente vai seguir acompanhando o tema das tarifas sobre o setor aqui no Matinal. Eu te agradeço e gostei da fala sobre China também, porque eu tive palestrando em Beijing, em Xangai, uma viagem anterior com o governo brasileiro e visitando outros países na Ásia. A Ásia é
o mercado do futuro, do ponto de vista de consumo. E a China caminha a passos largos para aumento. Mas nós não vamos abrir mão dos Estados Unidos, não. Sem precisar desmatar, com mais produtividade, tecnologia e ciência, o Brasil consegue produzir café suficiente para atender a demanda crescente no mundo.